Como obedecer a Deus? Como honrar a Deus? Como praticar a missão de Deus em ambientes adversos, em ambientes hostis, em ambientes maus, em meio pagão, em meio pecador? Como fazer isso nas grandes cidades? Como praticar a missão de Deus e honrar a Deus na universidade, que é um ambiente secular? Como fazer isso nas grandes corporações, nas grandes empresas? Como é que o crente pode testemunhar nestes locais? A Bíblia apresenta vários personagens que se ressaltaram no seu meio, na sua cultura, nas suas comunidades, em ambientes adversos e se ressaltaram por honrar a Deus. A fidelidade a Deus é uma decisão do coração e se sobrepõe a ambientes, a leis, a decretos e às tradições humanas. Aqui no Brasil, irmãos, nós temos liberdade religiosa. Pela graça de Deus, podemos pregar o evangelho, testemunhar em qualquer lugar, sem restrições. Como isso tem produzido um verdadeiro serviço cristão na nossa vida? Como essa liberdade tem feito com que a aproveitemos e para pregar o evangelho? Vejam um texto da nossa lição. A história sagrada nos mostra que, sejam quais forem os decretos da terra, mesmo que favoráveis à fé, a fidelidade vem do coração, do interior. Caso contrário, o pecado, a apostasia e a ruína certamente se seguirão. Então, irmãos, independentemente da legislação favorável ou não à prática da verdadeira religião, à prática da vontade de Deus, independentemente disso, essa posição, irmãos, ela vem, esse posicionamento vem do coração. Veja o texto de Isaías 29, versos 13 e 14. O Senhor disse: visto que esse povo se aproxima de mim e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados por homens, vou continuar a fazer a obra maravilhosa no meio do povo. O Senhor estava dizendo aqui, eles estão me seguindo, estão me adorando, me obedecendo, simplesmente por causa de decretos e leis e ordenanças, mas não o estão fazendo de coração. Ainda uma frase da nossa lição: em contrapartida, para aqueles que estão determinados a serem fiéis, mesmo em ambientes mais desfavoráveis, mesmo o ambiente mais desfavorável, não pode impedi-los de obedecer. Nada pode impedir o crente de obedecer a Deus, irmãos. Nenhuma circunstância, nenhuma conjuntura pode fazer isso. A lição apresenta o exemplo de três exemplos de jovens que no ambiente adverso, no cativeiro, honraram a Deus. Esses jovens eram os jovens que foram transportados para a Babilônia após a queda de Jerusalém, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém e levou os jovens promissores para a Babilônia. O primeiro evento é com relação à mesa do rei, irmãos. Esses jovens foram separados para fazer um curso superior, para se tornarem lideranças no reino de Babilônia. E, para tanto, era provido a eles o melhor possível. Eles deviam comer da mesa do rei. Mas esses jovens hebreus, Daniel e seus amigos, se negaram a fazer isso e propuseram ao copeiro uma troca. Olha, nós vamos comer das nossas comidas e depois de um tempo você vê o resultado. Não quiseram participar. Veja, irmãos, era um privilégio participar da mesa do rei, mas eles não quiseram, para honrar os seus princípios religiosos que se expressavam nesse momento no seu regime alimentar. O que aconteceu? O sucesso do regime deles, o sucesso em não participar da mesa do rei, e se você olhar lá em Daniel, dos versos 1 a 12, você vai ver que eles ficaram mais sábios
do que os outros, mais saudáveis do que os outros, aqueles que participavam da mesa do rei. Outro evento também em Babilônia e com jovens é o evento da fornalha ardente. Foi feita uma estátua de ouro e todos deviam se curvar àquela estátua de ouro. Era um decreto do rei. Aquela estátua representava o rei e todos deviam se curvar a ela. Os jovens se negaram a fazer. Os jovens não fizeram. E, portanto, foram levados ao rei agora para se explicar por que é que vocês não fizeram. Vocês não entenderam direito. O texto todo está no capítulo 3 de Daniel, mas eu quero ler aqui um texto dos versos 16 até, ou melhor, do 14 até o 18. Veja lá. Disse-lhe Nabucodonosor: é de propósito, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que eu levantei? O rei chamou os jovens e falou: escuta, foi sem querer ou é de propósito que vocês estão fazendo isso? Não estão honrando conforme e adorando conforme eu determinei. E ele deu uma outra oportunidade. Agora, estou lendo o verso 15. Se estáis prontos, quando ouvirdes o som da trombeta, vocês vão vos prostrar diante da estátua que fiz. Mas se não a adorarem, serão lançados na mesma hora na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Agora era um desafio ao Deus desses jovens. Olha, eu vou dando uma outra oportunidade, vocês têm que adorar os meus deuses e a estátua que eu fiz. Mas se vocês não fizerem, vocês vão para a fornalha ardente. E quem é o Deus? Que Deus é esse de vocês que pode livrá-los? Veja, irmãos, a resposta dos jovens. Uma resposta de coragem, mas de coragem decorrente da fé, de coragem decorrente da convicção que eles tinham e da fidelidade que eles tinham ao seu Deus, ao Deus de Israel. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei Nabucodonosor: não necessitamos te responder sobre esse negócio. Parece até que eles eram petulantes, não é, irmãos? Olha, com essa conversa, não queremos ter essa conversa. Nós não precisamos responder sobre esse negócio. Olha, e continuou: se formos lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus a quem servimos pode livrar-nos dela e nos livrará da tua mão, ó rei. Primeira coisa, Deus pode nos libertar. Mas veja ainda, irmãos, a continuidade do discurso. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Deus pode nos livrar, se Ele quiser, Ele vai nos livrar, e nós não vamos adorar. O que aconteceu, irmãos, no decorrer da história? Eles foram lançados e junto com eles na fornalha. O rei agora havia 4. O Senhor Jesus estava lá com ele, não eram somente os 3 jovens, mas 4 estavam lá. Honraram a Deus e foram honrados por Deus. Não foram consumidos na fornalha ardente. Ainda a lição apresenta o evento de Daniel na cova dos leões. Também era uma questão de fidelidade a Deus ou fidelidade ao rei. E o que aconteceu? Daniel foi liberto da cova dos leões. Passou a noite na cova dos leões e nada lhe aconteceu. Por quê? Porque ele estava honrando a Deus. Leia depois o texto de Daniel no capítulo 6. A história de Daniel na cova dos leões. Qual é a nossa atitude hoje, irmãos? Nós não estamos em cativeiro, nós não estamos num ambiente hostil no sentido de legislação. Estamos num ambiente hostil com relação às práticas, às condutas, mas não da legislação. Podemos honrar a Deus da maneira que quisermos. Veja aqui o texto. Não importa quem somos ou onde vivemos, estamos imersos em um ambiente que, até certo ponto, pode ser um grande desafio para a nossa fé e para o nosso testemunho, seja pelas leis ou pela cultura, ou por ambos.
Esses relatos em Daniel, embora tenham tido um final feliz, revelam que, apesar de estarem sob circunstâncias difíceis, as pessoas podem permanecer fiéis a Deus. Mesmo que nenhum desses relatos tivesse terminado bem, não há dúvida de que esses homens teriam feito o certo. Sim, irmãos, estes tiveram final feliz, mas muitos foram martirizados por honrar a Deus, por obedecer a Deus, por deixar de obedecer a leis humanas que eram contrárias à palavra de Deus. Que essa seja, irmãos, a nossa atitude hoje de fidelidade. Fidelidade quando temos liberdade, e devemos aproveitá-la, mas fidelidade que devemos manifestar, mesmo quando a legislação, as condições foram absolutamente adversas para isso. Que Deus abençoe cada um de nós e que possamos ser servos fiéis, praticando a missão de Deus.